que fazemos na vida ecoa na eternidade. Salve, rapaziada, bem-vindo ao nosso canal. João Gabriel aí, Vinícius Marques, para falar de filosofia. Esse é o canal Memento Mori. Muito obrigado então por assistir o nosso vídeo, já se inscreve, deixa o teu like agora mesmo, para aí o que tá fazendo, deixa o like, já paga antes, paga antecipado, né, João? É isso aí, por favor. Muito importante também, por favor, não se esqueçam de deixar um comentário pra gente, que é muito importante, ajuda o canal a crescer, colabora com a tua opinião, ou deixa uma palavra de incentivo aí, né? Não se esquece disso, que é bem importante pra nós. Compartilha o vídeo também com teus amigos aí, grupos de WhatsApp, aí, pessoas que possam se interessar pelos assuntos que a gente trata aqui, que são história, filosofia e mentalidade, né, João? É isso aí, vamos pra cima. Então, vamos embora. Vamos falar da vida, da obra, do grande, o cara, o imperador filósofo Marco Aurélio. Aí o homem pegou. Olha aí. Aqui é a fotinho do Marco Aurélio. Na verdade, isso aqui é um busto dele que fica lá em Roma, né? Uma estátua equestre, não é um busto, né? Uma estátua equestre, ele montado aí a cavalo. Um dia a gente pode falar também dos códigos que tem nas estátuas equestres, né? Porque tem toda uma simbologia, conforme o cavalo tá aqui na posição, relata como que esse combatente morreu. Se ele morreu em batalha, se ele morreu de doença, se ele morreu devido a um ferimento que obtido na batalha. Então tem toda uma simbologia nas estátuas equestres. Eu tenho aqui essa imagem que veio num livro que eu comprei no Meditações também, que é o livro que a gente vai falar muito hoje aqui do Marco Aurélio. Então é isso aí, vamos lá. Dúvidas, críticas e sugestões de temas aqui pelos comentários ou também no nosso e-mail, contato canal mementomori@gmail.com, e lá também tu pode deixar um incentivo, deixar um pix pra gente, em qualquer valor aí, vai ser muito bem-vindo pra gente melhorar a infraestrutura aqui do canal, da nossa sede. É verdade, vamos melhorando de pouquinho em pouquinho, né, galera? Bom, galera, vamos falar então de um dos maiores seres humanos que já pisaram aí sobre essa terra, né? Marco Aurélio, né? O imperador filósofo. Olha só que nome imponente, né, Vini? Cara, Ele era o cara. Né? Marco Aurélio, então, nasceu em Roma em abril de 121 d.C., com o nome Marco Ânio Vero. Ele pertencia a uma família aristocrática e de grande prestígio. O seu avô paterno era cônsul e prefeito de Roma, ou seja, era alguém muito importante. E a sua avó materna era herdeira de uma vasta fortuna. A família deles era dona de... O ramo deles de atividade era fazer tijolos. Na época eles eram donos de olarias. Olaria. Isso dava muito dinheiro porque o império estava em expansão, né? Eles estavam fazendo muitos prédios públicos, aquela coisa toda. Então foi daí, dessa época, que veio essa vasta fortuna da família do Marco Aurélio, né? E essa fortuna garantiu a Marco Aurélio um ambiente de riqueza e poder desde o berço. Ele cresceu na elegante casa dos seus pais no Monte Célio, um bairro aristocrático de Roma. Essa galera tinha grana, né, Vini? Tinha grana. A gente tá falando só dos playboy aqui, só dos playboy, a gente só fala de playboy. Salve Diógenes. O Diógenes foi o único maloqueiro que a gente falou até hoje. Bom, a infância, né, galera, desse cara, né, Marco Aurélio, né, o futuro imperador filósofo de Roma foi marcado, assim, por uma combinação de privilégio social, riqueza, né, que a gente comentou agora aqui, e uma educação extremamente rigorosa, né, focada em valores humanísticos e filósofos, né, gente? Exatamente. E esse período inicial, né, da vida do Marco Aurélio, no entanto, ele também foi marcado por perdas. Seu pai provavelmente faleceu quando ele tinha apenas 3 anos, no ano de 1224 d.C., mais ou menos isso, né? Embora mal o tenha conhecido, Marco Aurélio escrevia em suas meditações que havia aprendido modéstia e virilidade, né, com seu pai. Após a morte do pai, ele ficou sob os cuidados do seu avô materno, Marco Ânio Vero, que o adotou. Marco Aurélio mais tarde agradeceria ao avô por ensiná-lo a ter bom caráter e a evitar o mau humor. O seu bisavô materno, Lúcio Catílio Severo, também teve um papel muito importante na sua educação. Em 125, mais ou menos ali depois de Cristo, quando Marco Aurélio tinha por volta de 4 anos de idade, ele recebeu um título informal ou uma alcunha, né, que a gente chama também de Veríssimo, né, de Veríssimo. Esse apelido ele foi dado por seu avô materno, né, que foi quem criou ele, Anil Verius, e logo foi
amplamente utilizado pela corte de Adriano e pelos membros da família imperial, né? Veríssimo, que significa o mais verdadeiro, né? O vero, né? Ou o mais honesto, também faz alusão à sua família, né? Os vero, né? O apelido carinhoso, recebido pelo ainda muito jovem Marco, era uma forma de reconhecimento, gente, né, de suas qualidades inatas, serenidade, honestidade, sabedoria, que ele tinha muito, e que se manifestavam desde cedo no imperador. Né? Exatamente. Ele, desde criança, teve essa aura de uma pessoa mais contida, né? De uma pessoa não tão impulsiva, alguém que cresceu ali, mesmo tendo todo o luxo, sua disposição, alguém com uma inclinação maior à serenidade, né? A se conter. Sabe o que é impressionante? Que tu nota quando tem gente que é assim realmente, né? Quando é uma pinta assim, essa pessoa sereno. É diferente, ele é sereno, essa pessoa tranquila. Ele pode fazer merda, mas ele não quer fazer merda. É verdade. A educação de Marco Aurélio foi simplesmente primorosa, de altíssimo nível, recebendo aulas particulares de mestres renomados em grego e latim. Ele estudou retórica e poesia com Herodes Ático, que foi uma figura proeminente e multifacetada do século II d.C., conhecido por sua imensa riqueza, o seu papel como político e cônsul romano. Herodes Ático também foi cônsul romano, e pelo seu mecenato, né? Financiando generosamente muitos artistas, poetas e escritores daquele período. Futuramente vamos ter aqui também no canal um vídeo, né, para falar aí do Herodes Ático e da sua obra. É verdade. Outro mestre também ilustre de Marco Aurélio, foi o Cornélio Frontão, né? Foi um importante retórico, né, na época, gramático, advogado. Frontão, ele foi inclusive seu tutor. Mas o interesse intelectual do jovem Marco Aurélio, contrariando tanto Frontão quanto Herodes, era mesmo a filosofia, né? Especialmente o estoicismo. Ele foi introduzido ao estoicismo pelo Diogneto, né? E a partir daí, então, ele dedicou-se profundamente a essa corrente filosófica, né? Que é o estoicismo, que enfatizava o destino, a razão e o autocontrole. Alô, Zenão, né? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais disso, nosso primeiro vídeo do canal Memento Mori. Exatamente, a gente vai deixar até linkado nessa descrição aí o vídeo do Zenão, e futuramente, quando a gente tiver mais vídeos aqui do canal, a gente vai organizar em playlists. Isso aí, fazer um trabalho para editor. Pra galera. Agora a gente tem um editor, então ele que trabalhe. Não sou mais eu. Vamos pagar essa aí agora. Vamos pagar essa aí. Outros tutores importantes de Marco foram Alexandre o Platônico, que introduziu a obra de Platão, Apolônio, que aprofundou seus princípios de moral e ética, e Rústico, que o familiarizou com a filosofia de Epicteto. É verdade. Tá aí. Desde cedo, então, Marco Aurélio ele demonstrou um interesse em valorizar os prazeres da alma, né? Não se apegar excessivamente ao mundo material, buscando reconhecer o lado bom das pessoas. E essa formação filosófica ela foi muito precoce e foi fundamental também para moldar o caráter do Marco Aurélio, a sua visão de mundo, né? Mais tarde se refletiram em suas obras, né? O livro Meditações. Né? Marco Aurélio levava uma vida de estoico, né? Sim, desde novo, estoico, né? Desde aqueles princípios básicos. Né? Vamos ver agora, então, como foi a ascensão precoce e a adoção imperial na vida do Marco Aurélio, né? Porque o Marco Aurélio não era filho biológico do imperador que antecedeu ele. E isso era uma coisa muito comum em Roma, o esquema de adoções. Por direito romano, ele era filho da pessoa, mas não, isso era muito comum que o imperador escolhesse alguém, o filho de alguém, até para traçar uma aliança política, muitas vezes, coisas do tipo. Escolhia ali um jovem promissor, de uma família boa, e adotava aquela pessoa, e aquela pessoa se tornava o herdeiro, né? Isso aconteceu com Marco, né? Então, vamos contar como é que foi essa história toda. A posição privilegiada de Marco Aurélio na corte imperial foi consolidada por laços familiares estratégicos. Ainda jovem, Marco Aurélio, já órfão, foi adotado por Antonino Pio, casado com sua tia paterna, a Ania Galéria Faustina, conhecida como Faustina a Velha. Marco Aurélio recebeu o título de César, ao ser adotado por Antonino Pio, como herdeiro do trono. E aqui eu queria destacar uma coisa: muitas vezes a indústria cinematográfica nos induz a pensar que César era o título de imperador romano, né? Eu acho que isso é quase um senso comum, que César é o título de imperador. Mas, na verdade, César era um título recebido quando tu era o sucessor ao trono. Por exemplo, tem o João é imperador e eu sou o filho adotivo dele, então eu vou ser o próximo. Eu já sou nomeado César.
Isso aí. Né? Então o César é um título para o sucessor, né? Que mantém o título de César depois no reinado, mas César é um título concedido para o jovem que vai ser o próximo imperador, né? A partir dali ele é César. Então o Marco Aurélio, quando foi adotado pelo Antonino Pio, já recebeu o título de César, já passou a ser um César. Isso aí, de do pai Império. para filho, né? Embora, como eu já falei, né? Um pai adotivo, né? Isso aconteceu por volta de 138, quando então o Marco passou a se chamar Marco Hélio Aurélio Vero César. Isso. Eles mudavam o nome, né, quando essas coisas aconteciam. Acontece, galera, que o Antonino Pio, ele era filho adotivo do Adriano, o imperador, mas não era o Didico. Não era filho do Didico. A gente não tá falando do Didico lá que jogou na Inter de Milão, a gente tá falando do Adriano, o imperador romano, né, do Império Romano. Bom, galera, então quando o imperador Adriano faleceu em 138 d.C., Antonino Pio se tornou imperador, o que colocou Marco Aurélio diretamente na linha de sucessão imperial para o trono, juntamente com o seu irmão adotivo Lúcio Vero. Aos 15 anos, Marco Aurélio foi designado prefeito temporário de Roma. E aos 17, ele passou a morar no palácio ao lado de Antonino Pio, como forma de prepará-lo para a sucessão. Mesmo diante de tal distinção, ele manteve a sua simplicidade e a sua moral, o que impressionava a todos. Em 145, então, Marco Aurélio ele casou-se com Faustina, jovem, né, filha de Antonino Pio. Curiosamente, como Marco Aurélio era filho adotivo de Antonino, tratava-se legalmente, né, de uma união com a sua irmã, né, por mais que adotivo, mas era irmã, não fosse de né? sangue, mas era... Tem um nome para isso, né? Mas a gente não vai falar. Para que o casamento ele pudesse ser realizado, Antonino teve que revogar expressamente seu poder paterno sobre o noivo, né? Ou seja, sai para lá, né? Mas meu filho. Exatamente. Para isso tu não é meu filho, exatamente. Né? Senão criou um embaraço. Pra gente ver como tudo era meio politicagem, né, galera? Na época, falando de uma maneira meio chula. Eles davam assim, um jeito. eles mais ou menos que nem hoje, né? Que nem hoje, Eles davam exatamente. um jeito. É sempre assim. Em 147, o Marco Aurélio recebeu duas coisas muito importantes. Dois poderes fundamentais para se governar o Império Romano. Marco Aurélio recebeu o Imperium e a Tribunícia Potestas, os maiores poderes formais do Império, solidificando a sua posição como herdeiro ao trono imperial. O Imperium, ou Imperium Proconsulario Maius, era um conceito fundamental que representava a autoridade suprema para comandar e governar. Estava ligado ao poder e à capacidade de exercer o controle formal sobre o Estado. Mandar em tudo, pô. Já a tribunícia potestas, né, que significa o quê? Um poder tribunício, ou seja, o poder da tribuna, era um dos pilares fundamentais da autoridade do imperador, né, galera? Então, o que acontece? Especialmente após a fundação do Principado por Augusto, vocês lembram que a gente falou aqui há um tempo atrás que Augusto não se declarou imperador, mas sim príncipe, né? A palavra príncipe significa primus inter pares, né? Vem ali do latim, ou seja, primeiro entre os iguais, primeiro cidadão de Roma, né? Para entender a importância do poder tribunício, é preciso primeiro compreender o papel dos tribunos da plebe na República Romana. Então a gente vai rebobinar a fita aqui para falar do tempo da República, né? Um pouco antes, para ver da onde vem esse poder tribunício, né? E da onde vem, João? Da onde vem, né? A República, então, né? Os tribunos da plebe, eles magistrados eleitos, né? Para proteger os interesses da plebe, né? A plebe é o povo comum, né? A base daquele triângulozinho, contra o poder dos patrícios, né, e outros magistrados. Eles possuem poderes cruciais, né, e esses poderes, né, ele tinha alguns poderes aí, fala para nós, velho. Então, esses poderes que os tribunos da plebe, que eram gente do povo eleita, eles garantiam uma certa proteção para eles. E esses poderes são o seguinte: a sacrossantidade, ou sacrosantitas. A pessoa do tribuno era considerada sagrada e inviolável. Ferir ou interferir em suas ações era um crime grave, passível de morte. Daqui deriva um conceito que utilizamos até hoje, não só na nossa República Federativa do Brasil, como em praticamente todos os países democráticos do mundo, que é o princípio da imunidade parlamentar, que confere ao parlamentar o direito de se manifestar livremente, seja qual for a sua opinião sobre os assuntos debatidos no exercício do seu mandato. Ou seja, quando a pessoa sobe na tribuna para defender uma ideia, ela não pode ser responsabilizada de maneira nenhuma, né? Ela pode defender literalmente qualquer coisa. Qualquer ideia. E nós temos também o direito de intercessão, né? O direito de veto, né? E os intercessiones, né? Do latim. Podiam, então, vetar qualquer ato
né, de outro magistrado do Senado ou de uma assembleia que considerasse prejudicial aos seus plebeus, né, à sua plebe. Esse era um poder imenso que lhes permitia bloquear leis, né, decisões judiciais e ações governamentais. Era um excelente mecanismo, né, de freios e contrapesos lá da época da República Romana, né? E a gente vê como muitos recursos que a gente tem no direito romano como um todo, e aí no direito brasileiro e na estrutura do governo, vem de tão longe, né? A gente realmente descende desse Império Romano, literalmente, quando a gente vê esse tipo de estrutura, e a gente reconhece isso funcionando até hoje, né? Um time que tá ganhando não se mexe, né? Funciona talvez, né? Às vezes funciona. A gente também tem o direito de ajuda, né? Ou ius auxilii, no qual os tribunos da plebe, eles podiam intervir pessoalmente para proteger um cidadão da plebe contra ações arbitrárias de outros magistrados, né? Ou seja, se tivesse acontecido alguma injustiça, alguma perseguição, eles também podiam proteger aquela pessoa, né? É isso aí. Convocação, então, de assembleias e propostas de leis tinham o direito de convocar e presidir a assembleia da plebe, né? Que a gente chama de concílios plebes, e propor legislação a ela. Os tribunos também tinham poder de coerção, eles podiam prender e punir aqueles que desrespeitassem a sua autoridade. No entanto, o poder dos tribunos era limitado geograficamente. Só podiam exercer sua autoridade dentro da cidade de Roma e até 1 milha fora das muralhas da cidade. Notamos então que a cidade de Roma em si tinha um nível muito superior de democracia do que o restante da República Romana, né? Nós temos toda a parte da República Romana, mas Roma se destacava. Sim, com certeza. Tinha essa estrutura a mais, né, que garantia uma cidadania maior pro pessoal, né? Se tu fosse cidadão da República Romana, mas tu morasse lá na Espanha, por exemplo, né, na Hispânia, que era o nome da província, tu já não ia ter tribunos da plebe lá, né, para te defender ou para propor alguma lei. Então isso era uma prerrogativa da cidade, né, da capital de Roma, né? Mas avançando de novo no tempo, vamos voltar agora para falar lá do Império, né, que é o nosso assunto. A gente está falando do imperador, filósofo, a gente só voltou lá na República para explicar esses poderes, né, que o Marco Aurélio recebeu, que é o Império, que é o poder literalmente de governar de forma absoluta o Império, e o poder da tribuna, né? Salve, salve, rapaziada, que tá acompanhando aí o primeiro vídeo de 3 que a gente fez sobre o Marco Aurélio, né? Então esse vai ser o Marco Aurélio parte 1, também vai ter o parte 2 e parte 3, né? Uma trilogia aí sobre um dos nossos filósofos favoritos aqui do canal Memento Mori. E para acompanhar a sequência, fica ligado no canal, em breve temos os outros, né? Marco Aurélio parte 2, parte 3. Curte, comenta, compartilha e manda pra rapaziada que gosta de história, filosofia, e tamo junto, valeu, aquele abraço.